como resultado dessa atividade, a ideia é a gente chegar nesse resultado. Então a gente tem lá as imagens já cedidas para vocês, separadamente. Essas são as imagens que vão ali no filme. Essa é a imagem que vai servir como plano de fundo. E essa aqui é a imagem do filme, né? Então o primeiro passo é abrir todas essas imagens aqui no Photoshop. Vou, então, na imagem do rolo do filme, né? Vou selecionar toda essa área, eu preciso copiar essa imagem aqui e jogar essa imagem aqui nessa imagem do fundo. Então, vou dar um Ctrl A, dei um Ctrl C, vou fechar essa minha imagem e vou dar um Ctrl V aqui para eu colar essa imagem. Essa imagem do plano de fundo está bem maior do que a imagem do rolo do filme, né? Como dá para perceber. Bem, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, eu vou inverter, né? Eu vou rotacionar essa minha imagem para ela ficar aqui na vertical. E depois eu já vou expandir ela, vou redimensionar ela, aumentar o tamanho dela. Para isso, eu pego a ferramenta de mover, certo? Vou apertar Ctrl T, T de tatu, para eu poder fazer a transformação dela. Vou vir no meu canto, alguma parte dos meus cantos aqui, até eu ficar com a setinha nessa direção, que é para eu poder rotacionar ela. Eu vou ficar apertado Shift para eu rotacionar ele corretamente em ângulos de 15 em 15 graus. Coloquei no ângulo de 90 graus, tá ok. Vou aumentar isso de maneira que ele consiga completar toda a minha imagem, tanto em cima quanto embaixo. E assim que eu conseguir fazer isso, eu vou dar um Enter para eu aplicar essas minhas mudanças. Ainda com essa camada selecionada, eu vou arrastar isso um pouco para o lado, onde está mais ou menos lá o meu rolo de filme. Bem, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar agora as minhas fotos dentro de cada um desses meus rolos, né? Eu ainda vou aumentar um pouco mais, colocar um pouco mais para baixo, para ficar só com três rolos de filme aqui, para 3 imagens. Aí, pronto. Vou dar um OK. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha primeira imagem agora, mesma coisa, vou dar um Ctrl A, Ctrl C, vou fechar ela e vou dar um Ctrl V aqui. Bem, eu tenho que encaixar essa minha imagem, ela tem que ocupar apenas essa parte aqui, né, da minha imagem, né, ela não pode ultrapassar nenhuma dessas extremidades. Então eu vou ter que usar a camada, eu posso usar a camada de corte, né, eu vou ter que usar a máscara, desculpe. Eu posso usar a máscara de corte ou a máscara de camada. Bem, eu vou usar a máscara de corte inicialmente. Então, para eu usar a máscara de corte, eu preciso criar entre essa minha camada, que é o rolo de filme, e a minha camada, que é a minha foto, eu preciso criar uma nova camada contendo o conteúdo, né, a área no qual essa minha camada vai ocupar, que é exatamente essa minha área branca. Bem, eu posso simplesmente criar uma nova camada, então Ctrl Shift N, ou simplesmente eu venho aqui, eu estou na camada 1 selecionada, eu vou criar uma camada em cima dela, então clico nesse criar nova camada, vou pegar a ferramenta Marquee e vou desenhar um retângulo aqui, exatamente ocupando a área que eu quero que seja ocupada por aquela minha imagem. Vou pintar isso aqui de alguma cor. Como que eu pinto? Como que eu preencho tudo isso de alguma cor? Ctrl Backspace, já vai pintar de alguma cor. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver que ele pintou de branco, né? Ó. Porque branco é a cor que eu tenho aqui como background. Ou, se você quiser pintar de alguma outra cor, você pode apertar Alt, o Backspace. Tá? O Alt Backspace ele vai pegar a cor que está aqui na frente. Ok? Vou deixar assim só para a gente ver que a cor está um pouquinho diferente, não ficar branco como é a cor que está ali antes. Redimensionei aqui, coloquei um pouquinho para o lado para não ficar com aquela pequena borda. Vou na minha camada aqui, ó, que é a minha imagem, e vou apertar o botão direito e na opção criar máscara de corte.
minha imagem sumiu, por quê? Porque não tem nenhuma parte dessa minha imagem aqui, vou voltar ela aqui para a gente ver, não tem nenhuma parte dessa minha imagem está sobrepondo aonde eu estou falando que ela pode ocupar. Então, primeira coisa, ou eu posso já vir aqui, arrastar ela para lá, e clicar com o botão direito, criar máscara de corte, e aí eu tenho aqui minha imagem, eu vou arrastar da maneira que eu quero, né? Lá eu fiz um pouco menor, então eu vou apertar um Ctrl T aqui, vou reduzir um pouco essa minha imagem, vou arrastar isso aqui para cima, vou deixar assim. E aí agora a gente vai fazer a mesma coisa nas outras imagens, nas partes de baixo. Porém eu vou utilizar, nessa próxima imagem, eu não vou utilizar a máscara de corte, eu vou utilizar a máscara de camada. De qualquer maneira, eu vou precisar ir lá pegar a minha próxima imagem, né? Então vou lá na minha foto 3, vou selecionar tudo, Ctrl A, Ctrl C, vou vir aqui na minha imagem, vou dar um Ctrl V e eu colei a minha imagem aqui. Vou arrastar ela para onde é a área que ela deve ocupar, Ctrl T para redimensionar, vou aumentar ela aqui, ela vai ultrapassar um pouquinho, não tem importância, a ideia é ultrapassar mesmo. E aí agora o que eu vou fazer é simplesmente criar uma camada, uma máscara nessa camada. Então com a camada selecionada, né, exatamente essa camada que eu quero criar a máscara, eu vou na opção de criar a máscara, que é essa aqui. Criei a máscara, agora eu preciso selecionar, né, pintar a área que eu quero excluir. Bem, como eu não estou vendo exatamente aqui a minha seleção, né, a parte que ela quer ocupar, eu posso diminuir aqui também a opacidade, né, dessa minha imagem, para eu poder pintar de preto as áreas que eu quero que sejam ocultas, certo? Então eu cliquei aqui na minha camada, diminui a opacidade, agora eu clico na minha camada responsável pela máscara, né? Clico exatamente na minha máscara, vou aumentar um pouco o meu zoom aqui, para conseguir ver um pouco melhor. E como os ângulos são bem retos aqui, né? Os ângulos não são retos, eu vou selecionar isso com um quadrado também, para ficar mais fácil, ó. Vou selecionar isso com um quadrado. Existem várias maneiras de fazer isso, eu estou fazendo talvez da maneira mais fácil. E aí eu tenho que pintar de preto a parte contrária a isso, certo? Porque eu selecionei exatamente a área que eu quero, mas o que eu quero pintar de preto é a área inversa. Lembrando que o que eu pintar de preto é o que vai ser oculto, né? Então eu já estou com o meu preto selecionado. Se eu apertar Alt Backspace, ele pintou de preto a parte principal, que eu quero ao contrário. Então, antes de eu pintar de preto, o que eu faço? Eu vou inverter a seleção. Ctrl Shift I ou selecionar inverter. Ele inverteu minha seleção e agora eu pinto de preto. Como o meu preto está aqui na minha cor de foreground, eu vou apertar Alt Backspace. Pintou de preto, vocês podem ver que agora a minha camada aqui está toda pintada de preto e apenas tem uma partinha branca aqui que é exatamente a área principal aqui do meu rolo de filme. Clico, volto aqui a minha camada normal e vou aumentar a minha opacidade agora para 100%. Vou clicar em qualquer parte aqui para fazer minha seleção. E por fim, eu vou fazer novamente a máscara de corte, ok? Vamos para a nossa última imagem. Ctrl A, Ctrl C. Vou fechar. Vou dar um Ctrl V aqui. Vou reduzir um pouco a imagem, então apertei Ctrl P novamente. Vou colocar essa imagem mais ou menos aqui, né? A gente vai ajustar onde a gente quer essa imagem. Eu preciso primeiro criar uma camada que vai servir como máscara, né? Então eu vou ocultar essa camada por enquanto, para eu conseguir ver essa parte corretamente. Vou criar uma nova camada, então vou clicar aqui nessa nova camada. E vou simplesmente fazer aqui um quadrado, né? Um retângulo na verdade, que vai ser exatamente a área que essa minha figura vai poder ocupar, vai poder aparecer. Selecionei, eu tenho que pintar isso aqui de alguma cor, então
Ctrl Backspace ou Alt Backspace, certo? Vou mandar aparecer a minha imagem. E o que eu tenho que fazer aqui, essa minha imagem aqui, que é essa aqui, né, as mãos dos noivos, ela tem que estar em cima dessa minha camada, né? Porque eu vou aplicar a máscara de corte nela. Então eu vou clicar, vou arrastar ela para cima. Vou desfazer a seleção aqui, ó, Ctrl D. E agora eu simplesmente tenho que aplicar a máscara de corte a essa minha camada. Ele sempre vai aplicar a máscara de corte da camada que eu estou selecionando, sempre a camada de baixo. Então eu vou clicar com o botão direito, criar máscara de corte, ele já criou a máscara de corte. E se eu quiser eu consigo aí, né, pego a ferramenta de seleção aqui, a Move Tool, de mover, consigo mover isso para os lados. O que vai ficar faltando só, que eu fiz lá, foi remover essa parte branca, né, essa parte branca do meu rolo do filme. Então eu clico aqui no meu rolo do filme. A maneira mais rápida eu acho que é pegando a varinha mágica. Vou tirar a opção de adjacência aqui, para ele poder já pegar todas as partes brancas. Clico no branco, ele já seleciona todos os brancos, inclusive os brancos da parte interna. Mas é o branco, ó, vou ocultar as outras camadas aqui. É o branco exatamente do rolo do filme. Não vai fazer diferença a gente deletar esse branco, tá? Então eu vou deletar, ficou dessa maneira. Vou voltar aqui a aparecer aqui as minhas outras camadas. E aí a gente tem a nossa imagem final, exatamente como eu tinha desenvolvido. Apenas critério educacional aí, para vocês lembrarem, se eu deixar pressionado aqui, ativo esse botão aqui de adjacente, o que vai acontecer? Ele vai selecionar cada um desses caras aqui. Você vai ter que clicar, apagar, clicar, apagar, clicar, apagar, e assim vai. Então eu deixo desativado, e assim já consegue selecionar todos de uma vez. Lembrando que eu tenho que estar com a camada do rolo do filme aqui selecionada. E é isso aí, basta salvar e enviar na atividade.